Salve, galerinha, tudo certo? Então, olha só, conforme prometido, hoje a gente vai trocar uma ideia, então, sobre as duas principais figuras do processo de libertação da América Espanhola. E justamente por isso, então, que a gente já está vendo aqui no nosso quadro uma imagem, né, feita por Arturo Michelena, em 1895, que se chama O Libertador em Traje Militar. Aqui a gente está vendo então uma figura, uma imagem do Simão Bolívar, sujeito que viveu entre 1783 e 1830 e, conforme a gente viu, foi uma das figuras-chave para o processo de independência da Capitania Geral da Venezuela e da Gran Colômbia, certo? Vamos então dar uma olhadinha aqui para a gente entender, né, como que foi o processo, né, de atuação desse sujeito. O Simão Bolívar, então, ele vai ser um cara que vai fazer, né, vai nascer aqui na Venezuela, vai passar uma temporada aqui no México, tá certo? E também vai depois para a Espanha fazer os seus estudos, tá certo? O Bolívar, ele é então filho de uma elite, né, colonial aí da Venezuela, e todos os filhos das elites coloniais, né, eles eram muito encorajados a irem para a Europa para fazer a sua formação, onde estavam, né, as universidades, onde se podia ter acesso a uma educação de qualidade. E aqui, então, o Simão Bolívar, ele vai ter contato já na Espanha, em 1799, com os primeiros ideais do iluminismo que está sendo propagado aqui na Europa, nesse território. Ele faz a sua formação aqui, volta, né, para a Espanha, mas logo em 1803 ele passa então uma temporada na França. E aqui na França, sim, ele vai ter ideias, né, contato com as ideias iluministas e com as ideias da Revolução Francesa. Em 1806 ele volta então para a Capitania Geral da Venezuela, e na Capitania Geral da Venezuela então começa toda a sua atuação, né, de luta contra a metrópole, contra a Espanha. Nesse processo de luta aqui, como a gente já viu, né, vai ser um processo bastante tenso, de muitas idas e vindas, né, e justamente por isso, então, né, nessas idas e vindas, é que em 1815 o Simão Bolívar vai ser obrigado a se refugiar na Jamaica, né, ele vai passar aqui um tempo de exílio em 1815 na Jamaica. Posteriormente, ele volta, então, para esse território, conquista a independência de Nova Granada, né? E aí forma-se, então, em 1821, aquilo que ficou conhecido, né, como a Gran Colômbia, tá certo? Essa trajetória já nos indica algumas questões sobre o Simão Bolívar, e agora a gente vai ver, então, este outro libertador responsável por libertar as porções do sul da América Espanhola, que é José de San Martí. General José de San Martí, que viveu de 1778 até 1850 e foi um sujeito, então, extremamente importante para esse processo de libertação do continente americano. Vamos dar uma olhadinha, então, na trajetória, né, do José de San Martí para a gente entender aqui alguns aspectos, tá? O general José de San Martí, então, ele vai também ser filho desta elite econômica, né? E justamente por isso é que ele vai, então, estudar aqui também na Espanha, né? Em 1784 ele vai passar uma temporada aqui na Espanha. Posteriormente, né, em 1798, já no clímax, né, final da Revolução Francesa, ele vai passar também uma temporada na França. E aqui depois, então, ele volta, né, ele entra em contato com as ideias do iluminismo e depois ele vai, né, em 1807, participar da campanha aqui, né, que vai tentar resistir à invasão da França do Napoleão Bonaparte. Em 1811, né, uma vez derrotado aqui, ele vai para a Inglaterra, toma notícia, então, né, das revoltas que estão acontecendo no Vice-Reino da Prata e conquista, então, a independência desse território com todos aqueles combates que a gente viu, né? Em 1818, o San Martí vai ser uma das figuras-chave da independência da Capitania Geral do Chile, né? E, posteriormente, então, ele vai ter esse processo, né, de ação aqui no vice-reino do Peru, né? E aqui, né, em Guayaquil, em 1822, é um momento de extrema importância, né? Porque vai acontecer a Conferência de Guayaquil e justamente nessa Conferência de Guayaquil é que vai ocorrer, então, o primeiro grande encontro, né,
entre Simão Bolívar e José de San Martí para organizar totalmente a luta, né, para libertar o vice-reino do Peru. E nesse momento também eles vão debater os rumos, né, que iriam tomar ali todos esses países que eles estavam conquistando, que estavam ajudando a conquistar a sua liberdade, tá certo? Então, como a gente pode ver, tem muitos aspectos similares entre o Simão Bolívar e o José de San Martí. A sua influência do iluminismo, as vontades de conquistar a independência para esse território, o fato deles terem nascido na mesma classe social das elites econômicas, né, desta região. Tudo isso os une, mas a gente vai agora, para finalizar essa videoaula, falar daquilo que os separa. Então vem comigo. A principal questão que separa o pensamento desses dois libertadores da América é a ideia da união dos territórios que compõem aqui o continente americano. Na visão do Simão Bolívar, havia uma defesa, desde o momento em que ele ficou ali exilado na Jamaica, havia uma defesa da integração dos países da América Hispânica. O que o Simão Bolívar queria, de fato, empreender era o processo de união de todo esse território. O José de San Martí advogava, né, ele defendia que cada local tinha interesses próprios. Aquilo que valia lá para onde ele nasceu, no Vice-Reino da Prata, não era a mesma coisa que valia, por exemplo, para o Vice-Reino do Peru. O que o San Martí queria, na realidade, era, então, libertar todos aqueles territórios, porque ele sabia que se algum território permanecesse nas mãos da Espanha, ele poderia perder a independência que ele tinha conquistado para o seu território. Mas ele queria, sim, que cada lugar, cada local, cada região pudesse formar o seu próprio país. Porque na visão do San Martí havia, então, questões que são particulares de cada região. O Simão Bolívar não. Olha o que ele diz aqui, ó, na Carta da Jamaica, quando ele coloca esse seu desejo, essa sua ideologia. O Simão Bolívar diz que eu desejo mais do que qualquer outro ver se formar na América a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riqueza, que por sua liberdade e glória. É uma grande ideia pretender formar no Novo Mundo uma única nação, que ligue suas partes entre si e com o todo. E por que ele quer esta união? Já que lá, na América, se tem a mesma origem, linguagem, costumes e religião. Ela deve, portanto, ter um único governo, o que confederaria os diferentes estados dentro deste mesmo governo. Portanto, aqui se coloca a principal diferença entre esses dois libertadores. O Simão Bolívar queria a união e o José de San Martí queria a separação. Quando a gente olha para o que aconteceu, a gente percebe que o projeto do Simão Bolívar não se concretizou. E vocês vão ler, né, nessa atividade que está como atividade complementar para a aula de hoje de vocês vão ler, interpretar e responder o porquê que este projeto não deu certo. Mas ainda assim é um projeto que, de uma certa forma, ainda permeia as vontades das pessoas que aqui estão. Inclusive colocando o Brasil. Justamente porque algumas pessoas olham para todos os países do que hoje compõem a América Latina, né? Todos os países da América Hispânica que falam espanhol, somado ao Brasil, somado ao Suriname, enfim, todos esses territórios, eles têm coisas em comum. E é justamente isso que eu quero de vocês para a atividade de aula, de agora. Quero que você digite aí no comentário, nos comentários de vocês, quando o Simão Bolívar diz que aqui no continente americano tem todo mundo a mesma origem, a mesma linguagem, os mesmos costumes, eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários quais são, né? Qual é essa origem? O que une todas as regiões aqui do território americano? Para a gente levantar aí algumas hipóteses para a gente ir trabalhando posteriormente daqui para frente. Fechou? Belezinha? Então é isso, galerinha. Conheceram aí a trajetória, né, desses dois libertadores da América e mais para frente a gente volta então para trocar uma outra ideia. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês, valeu e até a próxima.